Gravando. Muito bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 25 de abril de 2023. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, doutora Luciana Vendramini, doutor Jandir Daleluca, doutor Eduardo Soares de Mello, e como representante fiscal, o doutor Pedro Abraão. Temos aqui a presença para fazer sustentação oral da doutora Milena Pereira, no processo da Abril Center. Eu vou, então, pedir aos colegas que se dirijam a esse processo. Será o primeiro processo da pauta de hoje. Nós julgaremos. É o processo... Eu vou ter que abrir de novo o EPAT aqui, que... Peço só um minuto. Aqui. Muito bem. O processo da Abril Center, Cervejas Especiais Eireli. AIN 4140320, de minha relatoria. Peço aos colegas que encaminhem o processo. A leitura do relatório, em seguida eu passo a palavra para a ilustre patrona produzir a sua sustentação oral. Muito bem, trata-se então de um recurso ordinário interposto por Abril Center Cervejas Especiais Eireli, em face da decisão de primeira instância que julgou procedente o presente AIN, que trata de duas acusações. As acusações são do mesmo teor, né? Falta de pagamento do adicional de 2% devido ao Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, FECOEP, previsto no artigo 56C do RICNS. Há uma diferença entre os dois itens de acusação. Todos os dois tratam de cervejas e chopp. São produtos sujeitos à substituição tributária, previsto no artigo 293 do RICNS, né? E nessa hipótese, o artigo 56C ele versa que há uma incidência aí desse adicional de 2%, né? O item 1, ele são as operações em que o contribuinte ele simplesmente não fez nenhuma menção a esses 2%. Né? Já o item 2, o contribuinte ele destacou nas notas fiscais, ele incluiu esse adicional de 2% junto à alíquota de 20%, né, para essas mercadorias. Né? Essas mercadorias elas têm a alíquota de 20%, então o contribuinte destacou 22% nas notas fiscais em relação ao imposto que estava da substituição tributária. Então, essa é a diferença do item 1 para o item 2. A infração ainda explica que
O período é o período de março de 2016 a julho de 2019, relativos a bebidas alcoólicas classificadas na posição 2203 do NCM, produtos de sua fabricação sujeitos à substituição tributária, embora obrigado a destacar e recolher o adicional de ICMS substituição tributária ao FECOEP, artigo 56C e 293, parágrafo 4º do RICMES, o contribuinte apenas destacou e escriturou o ICMS calculado à alíquota interna nas operações em questão, não constando recolhimentos via DARE, documento de arrecadação de receitas estaduais, que correspondem ao adicional de ICMS devido. Então, e o item 2, a mesma coisa, só que o contribuinte preencheu incorretamente os livros de registros de apuração do ICMS e as guias do período, não sendo constatado recolhimentos via DARE, documento de arrecadação de receitas estaduais, que correspondem ao adicional de ICMS substituição tributária ao FECOEP devido. Em suas razões recursais, a autuada alega em síntese a ausência de motivação e vício de fundamentação legal do auto de infração, bem como desrespeito à regra matriz de incidência tributária, uma vez que a operação destina mercadoria a consumidor final localizado neste estado de São Paulo. E aí, portanto, não incidiria, né, o adicional de 2%, segundo alega o contribuinte. Que teria havido mero erro de preenchimento de documentos fiscais, tendo havido o efetivo recolhimento do RECOEP em relação ao item 2. Também em relação ao item 2, alega ausência de prejuízo horário em relação ao item 2, né? E também em relação ao item 2, alega a impossibilidade de exigência de multa isolada diante do recolhimento do FECOEP, porque o item 2 é aquele em que o contribuinte destacou os 2%, né? Embora a fiscalização alegue que o contribuinte não recolheu esse valor. Em relação à multa aplicada, o contribuinte alega a vedação ao confisco, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Também alega a indevida incidência do juros sobre a multa e, por fim, que seja aplicado o artigo 527A do RICMES em relação ao item 2, já que, na sua ótica, o tributo teria sido recolhido. Em contrarrazões, a representação fiscal propugna pelo desprovimento do recurso. O julgamento se iniciou com a terceira Câmara Julgadora, que decidiu converter o julgamento em diligência nos seguintes termos. Então, a decisão foi nos seguintes termos. Vota no sentido de converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal autuante, ou quem lhe faça as vezes, em relação ao item 2 do AIM, possa informar qual a alíquota do ICMS de substituição tributária incidente sobre as operações, trazer aos autos em relação ao ICMS de substituição tributária demonstrativo sintético da totalização mensal do registro de saídas da autuada, no período autuado, instruído por cópia das folhas de tais registros, ainda que por amostragem. Prestar outras informações que entender necessárias para o esclarecimento dos aspectos fáticos do caso. As folhas tais, a autoridade fiscal se manifesta respondendo à diligência, as folhas tais, a parecer da representação fiscal a respeito da diligência, e também a autuada se manifesta sobre a resposta da diligência. Por fim, há uma petição da representação fiscal propugnando pela aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação. Esse é o relatório. Então, vou passar a palavra para a doutora Milena. Doutora Milena, por favor. Obrigada, doutora. Eu queria desejar, primeiramente, um bom dia a todos os presentes, aos senhores julgadores, aos advogados que assistem. E eu vou ser breve na minha sustentação oral, e nesse momento eu gostaria de me ater de todo o auto de infração ao item 2, né, que foi convertido em diligência para maiores apurações, né. Nos termos do voto que conduziu à diligência, se propugnou que fosse o seguinte, que se verificasse que se a autuada destacou o ICMS-ST com adicional de 2%, e que se os livros de registro de apuração do ICMS estivessem preenchidos corretamente, a discussão se resumiria apenas à forma de recolhimento efetuado, que no caso se constatou que foi destacado o ICMS-ST com o adicional de 2% ao FECOEP, só que de uma maneira equivocada, pois o adicional de 2% ele deveria ser recolhido e destacado separadamente, o que no caso se verificou
que foi destacado conjuntamente, né? Ao invés da alíquota de 20% e aí depois o adicional de 2%, foi destacado uma alíquota de 22%. E, nesses termos, a fiscalização ela desconsidera o recolhimento porque teria sido feito de forma equivocada, o que não se pode admitir, porque estaria havendo a cobrança duplicada do tributo, né? Em observância ao princípio da verdade material, deve-se observar que houve o recolhimento do tributo, ainda que de forma equivocada. Então, a discussão, nos termos do voto que conduziu a diligência, ela resumiria apenas a forma do recolhimento efetuado, que se demonstrou equivocada, o que não poderia desconsiderar o efetivo recolhimento do contribuinte do adicional ao FECOEP em relação ao item 2. Era só isso que eu gostaria de destacar para o julgamento dos senhores. Eu agradeço a atenção. Perfeito. Obrigado, doutora Milena, pela síntese, né? E eu vou, então, proferir meu voto. Eu vou adiantar que essa questão aí é uma questão que é bem conhecida, né? É muito comum aqui no tribunal, né? Quando o contribuinte alega que recolheu o tributo, mas o fez de forma diferente do que está previsto na legislação. E pretende, assim, que seja, então, considerado esse tributo recolhido, né, como se não houvesse exigência fiscal a ser exigida, né? É uma matéria que realmente tem uma certa polêmica, não entendo que seja algo que esteja pacificado ainda, mas eu tenho ido no sentido de que, parafraseando o meu colega José Rosa, né, que tanto tempo esteve aqui aliás, citando, não parafraseando, né, citando ipsiliteris, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu tenho ido nesse sentido. Então, o contribuinte ele recolhe e adota uma forma de recolhimento que não é a prevista na legislação. Então, ele pagou um tributo que é indevido. Então, aí esse pagamento, ele obviamente, fica sujeito, se o contribuinte assim quiser, a um pedido natural de repetição do indébito. O que não pode acontecer, isso na minha ótica, e é o que eu estou seguindo no meu voto, né, é a fiscalização simplesmente deixar de lavrar o auto de infração, porque, na verdade, o que aconteceu foi efetivamente, né, a falta de pagamento nos moldes em que preconiza a legislação, e isso gera efeitos, né? Isso gera efeitos não só do ponto de vista do tributo que está sendo cobrado, né? Aliás, isso gera efeito em relação à multa, né, a ser aplicada pelo contribuinte não ter adotado a legislação que é imposta a todos os contribuintes, e todos os contribuintes do Estado fazem, né? Então, o contribuinte pretende aí que a ele seja dado um tratamento diferenciado, né? Então, eu tenho ido no sentido sempre, né, de que não é possível compensar uma coisa com a outra, né? O que resta à fiscalização é efetivamente lavrar o auto de infração, cobrando a multa e o imposto, né, que deveria ter sido pago da forma que preconiza a legislação, né? Isso eu tenho feito. Mas esse caso ele tem uma particularidade ainda maior, né? Esse tributo é um tributo que, se for pago da forma como o contribuinte pretendeu, que é por conta gráfica, ele é um tributo que causa graves problemas, né? Porque ele é um tributo que a legislação exige que seja pago por uma guia de arrecadação. E essa guia de arrecadação ela pertence a um sistema de pagamento separado, né? Porque esse imposto ele não pode ser contabilizado dentro das receitas comuns, né? Uma vez que esse imposto adicional de 2%, ele não pode ser dividido, não é repartido com os municípios, né? Ao contrário do que acontece com o imposto da sucessão tributária, o imposto da operação própria, né? E todos eles estão sujeitos. Então, esse caso guarda uma particularidade ainda mais grave, né?
quando se pensa que o contribuinte, então, adotou um método que, na verdade, não é aquele que a legislação expressamente determina e minuciosamente determina. Então, eu adiantando meu voto, estou indo no sentido de, então, nesse caso, né, entender que não assiste razão ao contribuinte. Eu vou fazer a leitura do voto, até em respeito à presença uma leitura mais compreensiva, né, a presença da vice-patrona, mas eu vou tentar ser o mais breve possível também, não me deter em questões assim que não sejam tão relevantes para o entendimento da questão, né? Então, primeiro, não houve alegação de nulidade da decisão recorrida, né? O que há é um pedido de reforma, né? O item 1, essas questões que a gente acabou de falar, dizem respeito ao item 2, uma vez que nesse item 2 o contribuinte destacou nas notas fiscais o 2% do adicional. O item 1 não, né? Então, em relação ao item 1, a única alegação do contribuinte é que não teria essa necessidade de pagar os 2% desse adicional, né? Então, a ausência e vício de motivação legal do auto de infração e de respeito à regra matriz de incidência, né? E eu digo que não, né? A questão crucial é que, em relação ao item 1, verifica-se incontroversa a falta de recolhimento do adicional de 2% do CMS sobre as operações sujeitas à exclusão tributária que se destinam ao Fundo de Combate à Arrecadação da Pobreza, né? Essas mercadorias de cervejas e chopps, que estão sujeitas à substituição tributária. Então, o artigo 56C, ele fala claramente que haverá esse adicional de 2%, né, aplicável às operações destinadas a consumidor final localizado neste Estado, ainda que originadas em outra unidade federada com as seguintes bens e mercadorias, né? Bebidas alcoólicas, classificadas na posição 2203, que são essas bebidas, cervejas e chopps, né? E o parágrafo 2º desse artigo 56 fala, olha, o adicional de que trata aqui esse artigo será devido também nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, nas operações, esse adicional, então, ele é devido em dois tipos de operação. As operações com o consumidor final, né, e aí, portanto, não incide nas operações próprias do contribuinte, aquelas em que ele não destina ao consumidor final. O adicional, ele fica para ser cobrado na etapa final da circulação. Então, mas ele incide nas operações de substituição tributária. Portanto, o substituto tributário, né, no caso do contribuinte, né, ele, então, tem a obrigação de recolher esse adicional de 2% nessas operações de substituição tributária, ainda que elas não se destinem ao consumidor final. Obviamente que a substituição tributária, ela, por óbvio, né, por definição, ela já contabiliza toda a cadeia até o consumidor final. Então, por óbvio, essas operações, elas, ao fim e ao cabo, se destinam ao consumidor final, né? Então, é por isso que a legislação coloca dessa forma, né? Então, nas operações de substituição tributária, nós, então, exigimos que seja recolhido esse 2% adicional logo no início delas, né? Porque é ali, nesse momento, que o contribuinte faz o recolhimento da operação até o consumidor final. Então, eu entendo aqui claramente que o parágrafo 2º do artigo 56C, ele estabelece a necessidade, a obrigação de recolhimento do adicional de 2% sobre as operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, nesse sentido, não assiste razão à recorrente no tocante à alegação de vício de fundamentação ou de ausência de motivação, uma vez que está clara a acusação, sendo inclusive incontroverso, de que o contribuinte deixou de recolher o adicional de FECOEP para as operações do item 1 do AIM. Precisas são, portanto, as informações prestadas pela fiscalização, seu relatório circunstanciado, o qual reproduz o trecho conclusivo e que demonstra a clara e correta fundamentação legal do presente auto de infração. Então, a fiscalização diz que, assim, uma vez constatada e comprovada
comprovado que o contribuinte deixou de pagar o FECOEP em operações sujeitas à execução tributária, em virtude de não ter destacado o referido adicional em suas notas fiscais, este agiu em afronta ao comando contido nos artigos 281, 282, 283 e 293, inciso 1, parágrafo 4, e artigo 566, inciso 1 e parágrafo 2º, item 1 e 3º, item 1, letra A do RICNES, né, sujeitando-se à aplicação da penalidade tipificada no artigo 85.1L, né, a genérica aqui, porque aqui ele nem destacou, nem houve destaque, né, desse adicional. Simplesmente não há nenhuma menção nessas operações a respeito desse adicional. Aí eu digo que, de fato, o artigo 293 é aquele que estabelece a substituição tributária, né, para o caso dessas mercadorias e determina que o recolhimento seja feito através da sistemática dos artigos 281, 282 e 283 do mesmo diploma. Portanto, clara está a acusação e fundamentada em dispositivos previstos na legislação de regência que se encontram plenamente válidos, vigentes e eficazes. Nesse sentido, deve ser mantida a acusação do item 1 do ARIM. Quanto à acusação do item 2, o mesmo entendimento acima exposto também se aplica para concluir que se encontra tal acusação plenamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer vício de motivação do AIM ou de sua capitulação. Ocorre que o item 2 diferencia-se do item precedente apenas no tocante ao fato de que o contribuinte para este item teria destacado nas notas fiscais o adicional 2% do FECOEP, juntamente com a alíquota de 20% aplicada nas mercadorias. Então, o relatório circunstanciado, ele traz uma explicação bastante clara, né, do que aconteceu nesse item 2, né, também explicando quais são os artigos, né, que foram efetivamente infringidos, bem como a linha, né, em que foi capitulada a multa, porque nesse caso foi o artigo 85.1c, né, porque aqui houve o destaque, né, e a fiscalização, então, ela não está considerando que possa não ter havido recolhimento, né, ela está simplesmente ignorando esse fato e aplicando o inciso 1c. Né. De fato, o adicional de 2% deve ser recolhido por DARE, nos termos do parágrafo 3º do artigo 56c. Portanto, conforme expressamente dispõe a legislação de regência, não podendo o contribuinte opor desconhecimento do quanto estatui esta legislação uniformemente para todos os contribuintes desse Estado. Aí eu reproduzo novamente o relato circunstanciado, em que fala claramente, né, que o contribuinte ele tem a obrigação de recolher esse adicional por meio do documento de arrecadação de receitas estaduais, o DARE-SP. Destarte, mais uma vez, também em relação ao item 2, verifica-se que está clara a acusação e fundamentada em dispositivos previstos na legislação de regência e que se encontram plenamente válidos, vigentes e eficazes. Então, não vejo nenhum vício aí nesse item 2. Nada obstante, em relação ao item 2, o recorrente concentra suas razões em 3 frentes, que teria havido mero erro de preenchimento de documentos fiscais, tendo havido o efetivo recolhimento do FECOEP, né, em relação ao item 2, que teria havido ausência de prejuízo erário em relação ao item 2 e a impossibilidade de exigência da multa, uma vez que o item 2 teria havido o efetivo recolhimento. Né. Então, o que se verifica desses 3 grupos de alegação acima referidos é que o contribuinte, de verdade, traz à lume uma antiga e já conhecida discussão travada no seio desse TIT, a de que se o contribuinte recolheu o imposto, ainda que não na forma determinada pela legislação, então o auto de infração não deve conter exigência de imposto recolhido, de modo que, por conseguinte, não haveria prejuízo horário e, por via de consequência, não se poderia cobrar multa ou dever-se-ia oportunizar a aplicação do artigo 527A do RICNES. Não existe qualquer razão recorrente no tocante a qualquer das alegações postas em relação ao item 2. Primeiramente, a alegação de mero erro de preenchimento de documentos fiscais não implica qualquer erro na acusação de falta de pagamento que decorra do errôneo preenchimento. Por outro lado, tal alegação, em verdade, denota muito mais a confirmação e confissão da irregularidade fiscal constatada, como é o caso dos presentes autos, em que, claro, está que o imposto referente ao adicional de 2% do FECOEP não foi recolhido da forma prevista na legislação, sendo tal fato incontroverso.
Esse é o ponto crucial e incontroverso da presente atuação no seu item 2. O imposto referente ao adicional de 2% FECOEP não foi recolhido da forma prevista na legislação, o que, a meu ver, basta para que se configure o cometimento da infração à legislação tributária, com a cobrança de multa e do imposto que deixou de ser pago da forma como preconiza a legislação. No mais, como determina a legislação de regência, qualquer exigência recolhida indevidamente pelo contribuinte deve se submeter à sistemática da repetição do indébito. Em segundo lugar, a suposta falta de prejuízo erário não constitui argumento que possa excluir tal acusação. De fato, se o contribuinte recolheu integralmente o imposto, e aqui não se está admitindo isso, não o fez da forma prevista na legislação, de modo que tal simples fato já causa prejuízo erário, a correta apuração do imposto e ao procedimento fiscal legalmente previsto, que deve ser seguido por todos os contribuintes desse Estado, sem exceção. Ainda que assim não fosse, no caso dos presentes autos, o suposto recolhimento do imposto por meio do destaque do adicional de 2% nas notas fiscais, juntamente com o imposto devido por substituição tributária, não tem a capacidade de liquidar o imposto regularmente recolhido por darem referente a esse adicional de 2%. A razão disso é que o crédito tributário referente a esse adicional não tem a mesma natureza do imposto referente à substituição tributária, e isso pela simples razão de que sobre esse adicional não incide a repartição de receitas do semestre para os entes municipais. Portanto, não há como acolher a alegação de que não teria havido prejuízo erário, nem em concreto, nem em abstrato. Por fim, claro está que não há qualquer previsão legal para que o recolhimento do adicional de 2% pudesse ser feito por conta gráfica. Ressalta-se que não se está aqui admitindo que efetivamente o foi. De modo que pretender que seja aceito tal modo de proceder, escolhido pelo contribuinte por sua conta e risco, é cometer afronta ao que determina expressamente a legislação de regência, em especial o parágrafo 3º do artigo 56 do IPAS. Então, quando demonstrado a alegação do contribuinte de que o imposto, ao fim e ao cabo, já fora recolhido quando do destaque do documento fiscal, não se sustenta, quer seja porque o destaque do imposto não implica o seu recolhimento, quer seja porque não houve o recolhimento conforme determinada a legislação, que prevê a sistemática de recolhimento específico para o caso e cujo desatendimento tem implicações, inclusive, para fins de apuração da receita do Estado, quer seja porque, por fim, o contribuinte não demonstra nem sequer que efetivamente recolheu o imposto da forma por ele escolhido. De fato, a colena terceira Câmara Julgadora determinou diligência para averiguar se o contribuinte efetivamente efetuou o recolhimento do adicional de 2%, ainda que pela forma irregular por ele adotada. Porém, a fiscalização novamente reitera, em sua resposta às florestais, que ainda que o adicional tivesse sido efetivamente recolhido, tal fato não obstaria a presente autuação. Então, fala novamente a fiscalização nesse sentido. Então, veja-se, portanto, que a fiscalização não reconhece o recolhimento do adicional de 2% por conta gráfica. Nada obstante, conquanto para mim a intenção da diligência determinada pela terceira Câmara era de certificar se houve esse recolhimento, entendo que a diligência, ao final, restou cumprida, tendo em vista que a fiscalização juntou exatamente o que foi pedido na diligência e prestou ainda outros esclarecimentos que julgou oportunos, exatamente como requereu aquela colena da Câmara. Nada obstante, tendo em vista que, para mim, não importa se houve o recolhimento por conta gráfica, mas sim que a infração de não recolhimento da forma prevista na legislação está plenamente configurada, não considero necessário o refazimento da diligência para que seja conferido e certificado se o contribuinte efetivamente recolheu integralmente o adicional de 2% nos moldes irregulares de sua própria escolha, ou seja, destacando nas notas fiscais, levando a registro nos livros e informando na GIA. Ressalta-se que tal recolhimento por conta gráfica, irregular, uma vez que contrário ao que determina a legislação, ainda que tivesse sido realizado, não restou provado nos autos nem por parte da fiscalização, nem em resposta à diligência, uma vez que se ateve ao que é determinado pela terceira Câmara Julgadora, nem por parte do contribuinte que em nenhum momento cuidou de trazer aos autos demonstrativos que conciliasse os valores, segregando a parte referente ao adicional de 2% da parte referente à substituição tributária, sendo acompanhado dos registros de saída e das GIAs, ou seja, das provas de efetivo recolhimento, ainda que pelo método eleito pelo contribuinte. De fato, tais demonstrativos e provas não se encontram nem na impugnação de florestais, nem no recurso, nem na manifestação do contribuinte após a diligência. Portanto, o que se verifica é que o contribuinte apenas alega que teria efetuado esse recolhimento, porém não traz provas que demonstrem que o fez, nem sequer de forma parcial, muito menos de forma integral. Por fim, como já dito anteriormente, meu entendimento vai no sentido de que, ainda que tivesse havido tal recolhimento por conta gráfica, em nada tal fato alteraria a presente autuação, tendo em vista que o objeto do presente aí é o descumprimento claro e contundente da legislação que determina o recolhimento adicional de 2% do FECOER por meio de DAR e SP.
determinando também toda uma série de providências de registro, tanto nos livros fiscais como nas guias, que foram completamente ignoradas pelo contribuinte. Ante tais razões, entendo que a infração do item 2 está plenamente configurada, devendo ser mantida. E aí, as demais questões da multa confiscatória, essa Câmara não tem conhecido questões desse naipe, em razão do artigo 28 da Lei 13.457, e outras questões, como a indevida incidência de juros sobre a multa, isso já está pacificado pela súmula 13 do TIT, então essas questões não são conhecidas. Quanto ao pedido de redução da multa do item 2, com base no 527A, esse pedido em contra-óbice para sua aplicação, tendo em vista que a presente autuação implicou falta de pagamento do imposto. Por fim, eu acolho a petição da representação fiscal pela aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação, uma vez que o AIM contém exigências fiscais anteriores à referência de novembro de 2017. Então, eu conheço parcialmente do recurso e dou parcial provimento para aplicar a súmula TIT 10 em sua nova redação. Esse é meu voto. Eu peço, então, escusas aos colegas aqui pela demora e pela leitura, mas realmente um processo que demanda essa exigência, né, de um pouco mais de atenção a esses detalhes, né. Eu vou, então, abrir os debates, pedir, então, a palavra da doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Parabenizo o senhor pelo voto, né, muito claro, preciso, muito abrangente. Realmente eu entendo que tem dois pontos que demandam atenção do curso, né. O primeiro seria que o contribuinte diz que sequer seria devido ao recolhimento do adicional do FICOEP, né, mas como foi muito bem observado nos votos de relatoria, né, embora ele alegue que não comercializa produtos com destinação ao consumidor final, o adicional também é devido em operações sujeitas à inscrição tributária. Então, esse ponto foi muito bem resolvido. E o segundo ponto é que teria havido, de fato, recolhimento do adicional, né, no item 2, mas não na forma estabelecida na legislação. E aqui eu entendo que, até mesmo para que se pudesse estabelecer, né, qualquer discussão acerca da legitimidade da exigência fiscal, né, nos termos que o atual pretende, haveria que se comprovar o efetivo recolhimento, né, desse adicional. Mas, como o relator bem realça, a fiscalização não reconhece o recolhimento do contragráfico e o contribuinte sequer logrou apresentar provas a seu favor. Então, sequer pode se estabelecer uma discussão acima da questão trazida pelo autuado. Mas é certo que, se houver algum recolhimento a maior, né, o contribuinte pode solicitar uma restituição desse valor, se for o caso. Então, eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Parabenizo mais uma vez. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu também o parabenizo pelo voto. Já antecipo que eu vou acompanhá-lo. De fato, né, o artigo 56C, né, do RICMES, ele é claro, né, ao dispor que o FICOEP, né, incide nas operações sujeitas a ST. Eu também concordo com o seu voto no sentido de que o FICOEP ele deve ser recolhido por Dário, né, e não pode ser incorporado na apuração do ICMS-ST. Muito embora, né, a apuração do ICMS-ST não se confunda, né, propriamente com a conta gráfica, né, do ICMS próprio, ainda assim são modalidades de apuração e recolhimento com efeitos distintos, né? Principalmente em relação a essa questão levantada, né, no seu voto, e acho que até abordada pela representação fiscal também, quanto à problemática, né, da repartição da receita tributária, né, que é feita de forma diferente nessas duas modalidades, né? Então, assim, até independentemente de haver prova ou não da existência dos pagamentos alegados, que também é um outro problema, como até a doutora Luciana acabou de mencionar, também admitir que esses supostos pagamentos feitos de forma errada pudessem ser aproveitados, na minha opinião, equivaleria a uma compensação, né, sem previsão legal, o que também é vedado pelo artigo 170 do CTN. Então, com essas considerações, eu reafirmo aí que eu vou acompanhar seu voto e, mais uma vez, parabenizo pela forma que abordou as questões aí levantadas. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Bem, eu também parabenizo o voto do Dr. Maluf, e sempre é interessante porque ele explica, né, o voto de uma forma ainda mais informal antes da leitura, o que ajuda a todos a compreensão. Quanto ao argumento, né, contido no voto, de que não se aceitaria
pagamento e conta gráfica, né? Com todo respeito, eu discordo, eu acho que não implica em prejuízo, eu acho que daria para aplicar o 527A, mas eu acompanho em razão de não haver essa demonstração, né? Como colocado pelo relator, não teria aí autuado apresentado demonstrativos conciliando os valores, segregando o que é o 2% de adicional, o que é ST, e, obviamente, também não cotejando com registro de saídas e GIAs. Então, por essa falta de demonstração de pagamento, é que eu acompanho o relator. Ok, doutor Eduardo, obrigado. Vamos ouvir a representação fiscal, doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito o voto apresentado. Muito bem ressaltado que, de há muito, a Fazenda já deixa claro o seu posicionamento, no sentido de que uma obrigação não pode ser cumprida da forma que o contribuinte entende que possa cumpri-la, diferentemente do que dispõe a legislação. Então, nesse sentido, a legislação é clara no sentido de sobre o que incide o Fundo de Combate à Pobreza e a forma de recolhê-lo, que não foi respeitado pela recorrente, e aí, no caso, bem ressaltado pelo nobre juiz relator, a questão da repartição com os municípios, que o Fundo de Combate à Pobreza não seria repartido com os municípios, e mais um motivo pelo qual a recorrente não poderia, ainda que provado, o que fica claro que não o fez, ainda que provado que efetuou o recolhimento junto com a substituição tributária, teria mais um motivo pelo qual teria procedido de forma incorreta. Então, perfeito o voto do relator, estamos de acordo, senhor presidente. Muito bem, eu vou, então, o voto já se encontra registrado pelo conhecimento parcial e pelo parcial provimento. Eu vou encerrar os debates e pedir a presença dos colegas na votação. Pedir a presença dos colegas agora. Um instante só, doutor João, que é o que eu estou com problemas aqui na minha tela. Estou conseguindo carregar. Não sei se sou só eu que estou com problema, mas eu não estou conseguindo. Eu acho que só o doutor mesmo. Aquela tela, deu tela de erro, não? Aquela tela de erro. Para mim, há pouco tempo deu também. Eu tive que sair e entrar de novo. Deixa eu tentar sair e entrar de novo, então. Agora deu certo. Pronto, presença confirmada. Perfeito. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Brio Center Cervejas Especiais Eireli, AIN 140320, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido em decisão unânime. Muito obrigado, doutora Milena. Menina. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Passar para o próximo processo, e seguindo aí a pauta eletrônica, é o processo de Barcelona Utilidades Domésticas Limitada, AIN 4015526, da relatoria da doutora Luciana. Fique à vontade, doutora Luciana, assim que quiser. Ok, presidente, obrigada. Eu pedi a explicação de julgado, né, que foi pelo contribuinte, em face da decisão da 11ª Câmara Julgadora, que ligou para o recurso ordinário interposto. São duas acusações fiscais, né, trata-se de importação, né, importação é uma empresa institucional em Santa Catarina, uma empresa do órgão, uma refere-se aos pagamentos e outra ao crédito.
O contribuinte apresentou pedido de notificação julgada e também apelo especial, né, recurso especial, ou apelo especial por sobre o Estado, para julgamento do PRJ. Nesse meio termo, o contribuinte me apresentou um pedido de verificação de reconhecimento de crédito CMS em anúncio no recurso administrativo, que foi indeferido, né, pela DGES, né, por impertinência do seu objeto. E a presidência do tribunal, então, determinou o procedimento do contencioso administrativo. Então, eu digo que, nos termos do artigo 15, caput, para a primeira da Lei 13.407 de 2009, a decisão de qualquer instância administrativa que contiver erro de fato é passível de retificação, desde que o pedido seja interposto com a demonstração precisa do erro de fato apontado. Eu aponto aqui o conceito, né, de erro de fato, trazendo, né, emprestado o parágrafo 1º do artigo 966 do CPC, e digo que, no pedido de retificação de julgado, folha 527 a 533, o contribuinte adiantou a necessidade de retificação da decisão ACOR em razão de erro. Ele sustenta que a decisão, ao apreciar o apelo ordinário interposto, teria entendido ser aplicado o disposto no artigo 173 do CTN, a infrações contidas nos itens 2, que, a seu ver, seria o caso de lançamento por homologação, a contagem deveria ser regida pelo parágrafo 1º do artigo 150 do CTN. E ele conclui, então, que o lançamento estaria afetado parcialmente pela decadência, no período anterior a 13 de 12 de 2007. Relativamente ao medida do argumento recursal, a 11ª Câmara, ela assentou as suas razões de decidir, né? Primeiramente, no item 1, nos termos do voto de preferência, né, onde se decidiu não haver pagamento antecipado, nem qualquer atividade de pagamento homologada pela Fazenda Pública, né, que justificasse a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Então, foi mantido integralmente o item 1. E nos termos do voto de relatoria, no item 2, né, que, com base na jurisprudência da Câmara Superior, em relação a autuações por crédito indevido, estaria aplicando o item 173 do CTN. Então, eu entendo que o juízo formou sua convicção em face da interpretação da legislação de regência, bem como da jurisprudência já afirmada por este tribunal. Então, definiu a norma jurídica aplicável à espécie. Então, eu entendo que não configurando de fato o não acolhimento pelo acordo retificando da interpretação jurídica concebida pelo contribuinte. A circunstância de o acordo apresentar fundamento e, por consequente, conclusão diversa dos interesses do autuado não torna a verdadeira premissa de que o julgado carregaria vício e seja de autorretificação. Malgrado isso, o autuado ainda diz que, ainda que respeitada a linha de entendimento jurídico firmada pela 11ª Câmara, haveria que se conhecer a existência de erro fático em relação ao cômputo do período decadencial correspondente aos meses de agosto a novembro de 2007. Eu aponto aqui também o equívoco do autuado, porque ele cita um voto que não foi o condutor do acórdão da 11ª Câmara Julgadora. Ele cita um voto que foi feito em vista, né? Mas, a respeito disso, eu também registro que o voto vencedor, né, que foi do Dr. João Carlos Zilaghi, foi claro no sentido de considerar inexistente a prática de qualquer ato relativo à antecipação do pagamento por parte do contribuinte, bem como inexistente a atividade na incorporação do tributo a ser homologada pelo fisco. E, então, eu entendo que não há como se evitar que estamos tratando de débito fiscal, que, nos termos do que preceitua o artigo 115, inciso 1, alineado líquidos, deveria ser recolhido mediante guia de recolhimento especial, com a indicação da diferente paulista como sujeito passivo, mas não foi. O fato de as notas fiscais de saída emitidas pelas empresas importadoras terem sido escrituradas no livro do registro de entrada, visando a tomada de crédito no livro do imposto, não pode, evidentemente, configurar a declaração de débito ao fisco paulista. É negável se houve algum recolhimento, não foi no Estado de São Paulo. Por óbvio, não é possível que o fisco paulista realize a homologação do lançamento quando o pagamento é efetuado em outro Estado. O entendimento efetuado no acordo retificado se mostra em consonância com o controle da súmula 555 do STJ. Quando houver declaração do débito, não houver declaração do débito, que é o caso, né, o prazo decadencial conta-se na forma do artigo 173.1 do CTN. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do imposto. Em verdade, considerando a necessidade de individualização do fato gerador, não se configuraria possível, se quer isso, né, a aferição do atinente pagamento antecipado a partir do montante total do débito tributário declarado para o aludido pedido de apuração nas vias. Né? Mas, malgrado tais reflexões, o que é relevante para a solução da lide é que, considerando que é de fato aquele derivado do descuido do julgador que se equivoca ser de fato relevante, admitindo o fato inexistente, considerando existente como inexistente, a pretensão do contribuinte não está sustida na existência de erro de fato na decisão notificando,
veja que ele aponta, de fato, em voto que não foi o condutor do acordo da 11ª Câmara Julgadora. Em face a essa situação, nesse ponto, não há como se conhecer o pedido de arquivação julgado, porquanto não haver a precisa configuração do elemento motivador da alteração da decisão proferida, estando evidente o inadequado manejo do remédio processual. Mas eu ainda entendo que tem uma questão a ser enfrentada, que é a questão da Selic, né? O lançamento ele abarca em sua integralidade 4 tiradores anteriores a 1º de novembro de 2017. O contribuinte arguiu a aplicação da taxa Selic no Selic ordinário, e a decisão retificanda, né, à época, disse que esse tribunal já reconheceu a legitimidade da taxa fixada pela Lei 13.918, mas a douta representação fiscal, por meio do parecer de folha 7353 a 736, requer a aplicação da súmula TIT revisada ao caso. Então, tendo o elemento motivador da decisão proferida, né, eu dou pleito, então, ao pedido do contribuinte, provando parcialmente o pedido de retificação julgado, tão somente para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto de multa à taxa Selic. Então, eu conheço parcialmente do pedido e dou provimento apenas para aplicar a taxa Selic. Como voto, doutores? Muito obrigado, doutora Luciana. Eu vou acompanhá-la integralmente. Realmente, claro está que erro de fato nenhum há, né? É uma alegação de erro de fato aqui, mas realmente não tem menor sentido, né, a alegação de erro de fato numa decisão que não foi condutora do acordo, portanto não existe, né, não está nem no mundo jurídico mas eu também entendo aqui que não há erro de fato, ainda que fosse, né, ainda que fosse no próprio acordo condutor, né, o próprio voto condutor do acordo. Não há qualquer erro de fato, e também acompanho em relação à questão da aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação. Demais questões também acompanho integralmente. Eu vou, então, acompanhar. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. De fato, como bem colocado, não há erro de fato, né? Sem trocadilhos. E de modo que eu acompanho na íntegra o voto da doutora Luciana, a quem parabenizo mais uma vez. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Bem, eu vou acompanhar a relatora, né, porque aqui a gente está tratando da existência ou não de erro de fato, né, se considerou existente, fato inexistente, ou vice-versa. Então, eu vou acompanhar integralmente, porque a gente está tratando aqui de verificação de julgado. Só fazer uma pequena observação, não vai influenciar em nada, né, a minha manifestação, como eu disse, acompanhando, né, mas como a relatora ela comentou o posicionamento dela em relação à questão de aplicação do 154 ou do 173.1 na conta e ordem, né, só deixar claro, eu penso de forma um pouco distinta, né, você tem decisão do STJ, não estou dizendo que aqui tem decisão, porque eu penso também da mesma forma, quanto a aplicação do 154, e aí o STJ fala que o que se homologa é toda a atividade do contribuinte, independente de pagamento antecipado de imposto, né? E tem decisões, inclusive, da Superior, tem até uma muito interessante do Orivaldo e do Badia, que inclusive afastam a aplicação da súmula 555 do STJ, né, dizendo que quando você registra as operações, ainda que não recolha para o Estado de São Paulo, você nada mais fez do que declarar não devedor do tributo reclamado, né? Então, entendem que há uma declaração, né, que o fisco teria condições de verificar essas atividades que foram realmente registradas. Não foram pagos para São Paulo, mas foram para outro estado. Então, só colocar o meu posicionamento, mas eu acompanho o voto da relatora. Perfeito, doutor Eduardo. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito o voto da relatora, muito bem analisado, no sentido de deixar claro que não houve erro de fato, então, nesse sentido, não há o que se conhecer nem o que se prover. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Então, vou pedir aos colegas que marquem a presença para a votação. A doutora Luciana já registrou o voto.
Presidente, estou com um problema, está dando erro no servidor, já é a segunda vez. Eu vou tentar novamente entrar no VPN, tá? Na semana passada eu tive problemas na segunda e na terça-feira, mas aí, a partir da quarta-feira, quarta e quinta-feira, o Apache estava funcionando como eu nunca vi na minha vida. Velocidade, uma coisa incrível, né? O acesso também. Espero que aconteça da mesma forma essa semana, né? O problema ontem, hoje e amanhã, a coisa... Mas são problemas que nós já estamos habituados, né? Na verdade, a tecnologia veio para ajudar e ajuda em muito, né? Eu lembro das sessões as primeiras sessões que eu participei lá presenciais, em que as câmaras antigas, né, em que havia um computador em cada sala. Confirmei presença, presidente. Muito bem. Vamos então iniciar a votação. Os processos eram todos físicos, né? O computador era utilizado pela representação fiscal para fazer algumas consultas, no momento do julgamento, mas não havia computador para ninguém dentro da sala, né? Era todos processos físicos, né? Doutor Maluf, doutor Maluf, falta o doutor Maluf volta. Pronto. Então, o processo de Barcelona Utilidades Domésticas Limitada, a em 4015526. Teve o seu recurso, teve o seu pedido de retificação do julgado conhecido parcialmente e parcialmente provido. Né? Então, ao fim, o recurso ordinário foi parcialmente provido, né, por causa da aplicação da súmula TINT 10. Então, eu encerro essa votação e então peço aos colegas que se dirijam ao próximo processo de relatoria do Dr. Jandir. Só um minutinho que deu o errinho, deu aquele errinho. Estou entrando de novo. É o processo de Luiz Dreyfus, Company Brasil S.A., AIM 4.115.257. Doutor Jandir, quando quiser. Perfeito, doutor João. O voto já está no sistema. Eu vou fazer uma breve leitura. Eu já vou direto ao voto, pulando o relatório, porque durante o voto eu abordarei as questões principais, mas eu já antecipo dizendo que se trata de um auto de infração lavrado sob acusação de falta de pagamento de ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas, nesse caso, tendo em vista a constatação de diferenças apuradas por levantamento fiscal específico de três produtos, né, de três mercadorias: plumas de algodão, que é objeto do item 1, soja em grãos, que é objeto do item 2, e açúcar cristal, que é objeto do item 3, além da escrituração irregular do livro de registro de inventário, pelo contribuinte ter informado como estoque em posse própria mercadorias que estavam em posse de terceiros. Esse é a acusação objeto do item 4. Esse processo foi originalmente submetido a julgamento perante a 12ª Câmara Julgadora, que em setembro de 2020 decidiu anular a decisão de primeira instância por entender que não houve a devida prestação jurisdicional. Então, tendo sido proferido um novo julgamento de primeira instância, foi interposto recurso ordinário, né, que foi instruído que é o recurso ordinário que está em julgamento agora, que foi instruído com laudo elaborado por uma empresa de editoria. A representação fiscal determinou a relação de diligência, depois, por conta desse laudo, né, apresentando diversos questionamentos a serem respondidos pelo autor do feito, né, e tendo sido atendida essa medida proposta, ato contínuo, a representação fiscal apresentou contra-razões, opinando pelo desprovimento do recurso.
Esse processo voltou a julgamento em dezembro de 2021, desta feita pela 9ª Câmara Julgadora, ocasião que foi determinada abaixo dos autos de diligência para que, abre aspas, conferir à autoridade fiscal a oportunidade de analisar e apreciar o laudo pericial juntado às folhas 2949, 2982 e anexos, bem como as razões recursais, manifestando-se conclusivamente sobre os argumentos que afastam a diferença de estoque identificada no curso da fiscalização. Fecha aspas. Bom, com o cumprimento desse determinado, né, pela 9ª Câmara Julgadora e após a manifestação da recorrente da repressão fiscal, os autos retornaram para prosseguimento de julgamento. Daí veio o processo aqui para a nossa primeira Câmara Julgadora, e em sessão de 24 de janeiro desse ano, nós apreciamos questão prejudicial relativa à admissibilidade do laudo técnico e anexos, né, esse laudo de folhas 2949 a 5.038, né, já incorporado pelos documentos, sendo que, na ocasião, por deliberação unânime, o colegiado aqui da primeira Câmara Julgadora decidiu que o laudo técnico e anexos foram produzidos extemporaneamente, em razão pela qual não poderiam ser admitidos como prova e, assim, devem ser desconsiderados. Então, em síntese, esse é o processo. Eu passo lá, como eu disse no início, passo direto agora ao voto a partir dos itens 1 a 3 do EM, item 13. Então, prosseguindo uma leitura. Em apertada síntese, alega recorrente que a fiscalização não poderia ter se baseado apenas nas informações contidas em sua EFD, pois durante os trabalhos fiscais teria reconhecido em diversos momentos que esta teria sido, por um lapso, preenchida de forma equivocada. Nas suas palavras, abre aspas, tal equívoco, que inclusive também é objeto da autuação, não implica no reconhecimento automático decorrente de omissões de saída. Logo, a autoridade fiscal não deveria ter fundamentado sua análise apenas pelos registros de sua EFD, os quais a própria recorrente reconheceu a existência de equívocos, mas, em verdade, deveria ter promovido ao cotejo existente entre a emissão de notas fiscais de venda e efetiva saída de mercadoria pela análise dos documentos que comprovam a exportação. Fecha aspas. Bom, prosseguindo. Isso porque abaixo dos seus estoques ocorre em contrapartida ao lançamento contábil que reconhece as receitas de vendas. Desse modo, considerando as atividades de exportação de commodities, o reconhecimento contábil da receita se dá a partir da emissão do conhecimento de embarque, que aqui nos autos é chamado de BL, né, Bill of Lading, da mercadoria, sendo comum que uma quantidade de mercadorias cuja nota de exportação tenha sido emitida em um mês representará baixa de estoque somente no mês ou ano seguinte, a depender da data de embarque da mercadoria. Assim, a despeito da movimentação fiscal de estoque ocorrida pela emissão da nota, o estoque físico se manteve inalterado, sendo que certo que sua movimentação efetiva somente ocorrerá posteriormente com a emissão do BL. Prossegue a recorrente sustentando que a escrituração de baixa do estoque dos bens exportados pode ocorrer em dois momentos distintos. Um, contabilmente, mediante a transmissão do controle do ativo ao cliente destinatário final, que ocorre com a emissão do conhecimento de embarque, né, o BL, em observância às regras contábeis estabelecidas no item 31 do CPC 47, e dois, fiscalmente, com a emissão de nota fiscal e a consequente escrituração em EFD. Em relação à afirmação contida no relatório circunstanciado de que, abre aspas, se a baixa se desse realmente pelo BL, então deveria haver uma grande quantidade de pluma e açúcar cristal informados no inventário de 2016, porque o auditado emitiu muitas notas de exportação de pluma ao final de 2016, só no mês de dezembro, 963.049 quilos, 903 toneladas, né, e 49 quilos, e, no entanto, informou que o estoque de pluma zerado, fecha aspas, esclarece a recorrente que a compreensão fiscal é equivocada, visto que, considerando que a baixa de estoque somente se dará com a emissão do conhecimento de embarque, o que pode ocorrer em ano diverso da emissão da nota fiscal, então o reflexo no estoque será representado pela quantidade de mercadorias indicadas como estoque inicial no ano seguinte. No mais, traz a recorrente diversas considerações sobre informações extraídas do laudo técnico e anexos, encartados às folhas 2949 e 5.038, que, conforme exposto no tópico anterior, não serão admitidos, restando assim prejudicadas tais alegações. Pois bem, a legislação de regência é bastante clara ao conferir no artigo 509 do regulamento os exatos contornos que se dará ao levantamento fiscal. E aqui eu transcrevo o artigo 509. Nos termos do artigo 142 do CTN, e aqui também eu reproduzo o dispositivo, né? E prosseguindo, vale frisar que, entre outros requisitos, constitui elementos indispensáveis da auto-infração, lançamento de ofício, a verificação da ocorrência do fato gerador e a determinação da matéria tributável. No caso de levantamento fiscal específico, a fiscalização deverá levar em consideração
abre aspas, os valores das mercadorias entradas, das mercadorias saídas, dos estoques inicial e final, dos serviços recebidos, dos prestados, das despesas, dos outros encargos e do lucro do estabelecimento, bem como de outros elementos informativos, fecha aspas, consoante o digitado artigo 509 do regulamento. Assim procedeu a fiscalização, conforme se depende do seguinte excerto do relatório circunstanciado de folhas 8 e 20. Equivale só à segunda parte, que fala o seguinte: esse valor foi apurado por meio de levantamentos fiscais, pelo confronto entre a quantidade adquirida e a quantidade vendida pelo auditado, considerando seus estoques iniciais e finais em posse de terceiros, porque o estabelecimento do auditado não tem espaço físico para movimentação e armazenamento de mercadorias no período fiscalizado. Fecha aspas. Após diversas notificações, por via das quais foram solicitados esclarecimentos, e tendo em vista as respostas apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização apurou a existência de diferenças de saídas relativas a plumas de algodão, item 1, soja em grãos, item 2, e açúcar cristal, item 3, bem como a escrituração incorreta do livro rígido de inventário, item 4, pois foi informado como estoque em posse de própria, mercadorias que estavam em posse de terceiros. E aqui eu reproduzo o trecho do relatório fiscal dizendo exatamente isso. Então, eu vou pular a leitura. Cabe desde logo ressaltar que o levantamento fiscal específico não tem, por si só, natureza de presunção. O levantamento fiscal busca meramente verificar, a partir de uma equação algébrica, a eventual existência de diferenças de saídas e entradas de mercadorias. A partir da constatação de diferenças que precisam ser demonstradas e não presumidas, é que se presumirá a ocorrência de operação ou prestação tributada. No caso dos autos, a fiscalização, baseando-se nas informações constantes da FD da recorrente, apurou a existência de diferenças e, por via de consequência, presumiu a ocorrência de operações tributadas. Isto é, o auto de infração foi lavrado a partir das informações fiscais prestadas pela própria autuada em sua FD, de uso obrigatório para contribuinte do CMS ou do IPI, desde a sua instituição pelo convênio CMS 143 de 2006, posteriormente substituído pelo ajuste CNF 02/2009, substituindo a escrituração e impressão do livro registro de entradas, livro registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração de IPI, livro registro de apuração de CMS, documento de controle e crédito de CMS do ativo permanente, que é o CIAP, e livro de registro de controle da produção e do estoque. Também é importante destacar que o livro registro de inventário tem por finalidade possibilitar o controle de mercadorias de outros materiais existentes no próprio estabelecimento ou em poder de terceiros, nos exatos termos do artigo 221 do regulamento, que aqui eu transcrevo. O item 25 do recurso ordinário aduz que, abre aspas, nos termos apresentados em todas as respostas às notificações, e melhor detalhado das folhas 592, a recorrente evidenciou que a escrituração da baixa de estoque dos bens exportados pode ocorrer em dois momentos distintos. Um, contabilmente, mediante a transmissão do controle do ativo ao cliente destinatário final, que ocorre com a emissão do conhecimento de embarque, o BL, e observando as regras contábeis estabelecidas pelo Comitê de Processamento Contábeis 47, em seu item 31, e 2, fiscalmente, com a emissão da nota fiscal e a consequente escrituração em FD. Contudo, os motivos pelos quais as supostas incongruências apontadas pela recorrente, então expostas nas suas respostas às notificações, inclusive acima referida, foram detalhadamente analisados no relatório circunstanciado. Confiram-se os seguintes trechos. Aqui eu peço ver para ler esses trechos destacados, pois são essenciais para a compreensão dos motivos pelos quais a fiscalização não acatou os argumentos da autuada. Então, aqui nós temos 3 notificações com três respostas e 3 avaliações, né, feitas pela fiscalização. Então, a primeira notificação, que é a 56.059, né, que se refere à diferença da pluma. Bom, o contribuinte foi notificado a justificar essa diferença por meio da notificação de final 59 de 2018 e alegou que escriturou o seu inventário de maneira errada, sem, entretanto, apresentar quaisquer provas sobre o que alegara. Segundo ele, a escrituração das suas exportações se dá pela data da emissão da nota, mais abaixo do estoque se dá pela emissão do conhecimento de embarque, o Bill of Lading, o BL. Se abaixo se desse realmente pelo BL, então deveria haver uma grande quantidade de pluma e açúcar cristal informados no inventário em 31 de dezembro de 2016, porque o ditado emitiu muitas notas de exportação de pluma ao final de 2016, né, as 903 mil toneladas aqui, e, no entanto, informou o estoque de pluma reservado em 31 de dezembro de 2016. Da mesma forma, emitiu muitas notas de exportação de açúcar que estão no final de 2016, 20 mil toneladas, né, em dezembro, e informou o estoque de açúcar zerado em 31 de dezembro de 2016. Dessa forma, não aceitamos a alegação. Seria muito fácil esconder qualquer tipo de sonegação, alegando erros de escrituração no passado. Inclusive, o auditado está sempre alegando erros de emissão e escrituração, o que fica claro pelas respostas às notificações aqui juntadas. Vale lembrar que, em resposta às notificações anteriores,
as quais também tratavam de diferença de levantamento de estoques, o contribuinte nada manifestou sobre erros de escrituração de inventário. Tal alegação só apareceu depois, quando o levantamento passou a ser feito por entradas totais e saídas totais, e o auditado pareceu ter ficado sem justificativas diante das infrações constatadas. A próxima notificação trata da diferença de soja, de final 371/2018. Não aceitamos as alegações do item 3 a 5 pela falta de espontaneidade. Não aceitamos as alegações dos itens 6 a 15, que tratam das perdas das perdas no transporte ou pela unidade, porque todo contribuinte pode emitir nota de saída usando o CFLP 5927, que se refere ao lançamento efetuado a título de baixa de estoque de corrente de perda, roubo ou deterioração, como o próprio autuado fez ao emitir as notas, né? 17.296 e 18.846, para dar baixa em perdas, deterioração e extravio, sinistro ou roubo, mas, após iniciados os trabalhos fiscais, esse fato não pode ser aceito pela falta de espontaneidade. E, finalmente, em relação à notificação de final 563/2018, que se refere à diferença de açúcar. Não aceitamos a alegação do item 7, porque tanto o açúcar cristal Cor 150 granel, como o açúcar cristal Cor 150 saco, 50 quilos, referem-se ao mesmo tipo de produto, mudando apenas a unidade de medida das devoluções do contribuinte, que é o CFP 5503. Mas o saco já está convertido para quilograma no levantamento, conforme demonstrativo 3 da notificação de final 603/2018. Não aceitamos as alegações de número 17, pois a referida nota fiscal foi escriturada com CFP 2501, entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação. Não aceitamos a alegação dos itens 9 a 22, porque não foram emitidas notas referentes à perda e deterioração à época dos fatos. As alegações dos itens 23 e 24 não vêm ao caso, como o próprio contribuinte relata. Itens 27 e 28 não conferem com o próprio auditado, com que o próprio auditado apresentou em sua FD e em suas notas fiscais de 2016. Total de exportações pelo CFLP 7501 é 133 mil toneladas, né, conforme o demonstrativo E3 das folhas 705. A alegação de item 29 não foi aceita pelos mesmos motivos expostos no levantamento de pluma ou de algodão. Aceitamos a alegação do item 30 como correto, mas o correto é de 1.791 quilos, referente ao complemento de preço de 2016, conforme demonstrativo C3, do ITRAI das aquisições da Chega Cristal em 2016. A alegação de 32 não vem ao caso porque as notas 5179 e 566 não fizeram parte do levantamento de Chega Cristal nem em 2015 nem em 2016. Então, com isso, eu encerro a transcrição das notificações e volto a partir do item 30. Nesse contexto, tratando-se de presunção de natureza juris tantum, caberia ao recorrente o ônus de demonstrar em sentido contrário, isto é, que o levantamento fiscal teria sido derivado de erros que, uma vez reconhecidos, fariam desaparecer os alicerces da presunção da ocorrência de operação tributada. Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente instruiu a sua impugnação de folha 745 com os seguintes documentos. E aqui eu discrimino os documentos de Tática Defesa, são vários, aqui eu vou deixar de ler, mas constam todos aqui discriminados aqui no voto. Item 32. Por quanto a recorrente tenha produzido uma grande quantidade de documentos, constata-se que eles oferecem meras informações fragmentadas sobre as operações em SPEC, não organizadas de forma metódica, lógica, linear, congruente e com totalizações, não oferecendo elementos aptos a desqualificar as acusações fiscais e as computações claramente exibidas no relatório circunstanciado, principalmente tendo-se em conta que as mesmas tiveram por base informações apresentadas pela própria recorrente em sua FD. Frise-se que tal deficiência probatória se estende inclusive às afirmações de que, 1. A baixa de estoque somente se dará com a emissão do conhecimento de embarque, o que pode ocorrer em ano diverso da emissão da nota fiscal, de maneira que o reflexo do estoque seja representado pela quantidade de mercadorias indicadas como estoque inicial do ano seguinte. 2. Ocorrência de perdas de mercadoria no transporte e na padronização do grão de soja. E 3. Que parte das quantidades indicadas pela autoridade fiscal deve ser considerada por não representar uma movimentação de mercadorias, mas apenas a emissão de notas fiscais de cumprimento de valor sem movimentação física de estoque. Ademais, apesar de a recorrente alegar que a fiscalização deveria ter considerado a movimentação contábil do estoque, é sabido que os registros contábeis devem refletir a realidade física e fiscal das mercadorias. Nesse sentido, dispõe o artigo 294 do RIR de 99, em vigor à época dos fatos geradores, combinado com o parágrafo 3º do artigo 49 da decisão normativa RFB 1700/2017, que aqui eu transcrevo. Em outras palavras, competiria à recorrente demonstrar que a FD estava equivocada e que as quantidades deveriam ser consideradas no levantamento fiscal para cada uma das mercadorias envolvidas, mediante a apresentação de provas claras que indicassem, a partir das importâncias lá consignadas e com a demonstração específica dos eventuais erros cometidos,
qual seria o exato montante tido por correto. À vista disso, não basta a mera alegação de que a FD está errada e pretender que ela seja ignorada e que o levantamento fiscal passe a ser realizado segundo a metodologia estabelecida pela própria recorrente. Outro ciclo bem apontado pela douta representação fiscal nas suas contrarrazões, dada a relevância da FD e seu caráter oficial, esta não pode ser simplesmente sobreposta por planilhas e prints de telas e sistemas, como o do sistema SAP, por exemplo, documentos esses que foram elaborados apenas depois da autuação. Em conclusão, o recurso ordinário desenvolve longo arrazoado sobre diversas nuances das operações praticadas pela recorrente, envolvendo pluma de algodão, soja em grãos e açúcar cristal, apresentando demonstrativos, recortes de imagens supostamente extraídas de seu sistema de informática, mas sem estar acompanhados de provas inteligíveis e indicativas de sua veracidade, mas apenas de documentos que não consubstanciam um conjunto organizado de informações das quais será possível extrair que será possível extrair conclusões capazes de validar as teses defensivas. Aqui eu cito um brocário latino, né? Allegati non probati, quasi non allegati, né? Que significa alegar sem provar equivale a não alegar. E concluo nesse item, né? Por via de consequência, restam confirmadas as acusações fiscais. Agora, partindo para o item 4 do auto-infração. No que tange a infração objeto do item 4, sustenta recorrente que não guarda relação com com os itens anteriores, ou seja, o registro equivocado do estoque indicando mercadorias em poder próprio, quando estava em poder de terceiros, não possuiria, segundo ela, qualquer pertinência com a exigência de ICMS relativa aos outros 3 itens da autuação. E, por tal razão, é perfeitamente possível a relevação e redução da respectiva penalidade. No que toca aos antecedentes fiscais desaboradores, aduz que a autoridade fiscal informa que foi localizado uma auto-infração em consulta aos sistemas, porém não indicou qual seria e, muito menos, seu estado atual, informações essas de vital importância. Argumenta que a justificativa do seu porte econômico e do volume das suas operações também não deve prevalecer para fins de análise da aplicação da BNS legal, sob pena de violação do princípio da isonomia e do entendimento deste próprio sodalício. Entretanto, o caput do artigo 527-A do regulamento é claro ao dispor que a multa pode ser relevada ou reduzida, abre aspas, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento de imposto, fecha aspas. O que, evidentemente, não é o caso dos autos. Seja porque a infração dos itens 1, 2 e 3 referem-se à falta de pagamento de ICMS, seja em razão da infração do item 4 ter sido praticada de forma conjugada com aquelas, ou seja, a escrituração de estoque em posse própria de mercadorias que estavam em poder de terceiros, tem reflexo direto nas infrações relacionadas ao levantamento fiscal, que obviamente tiveram por resultado a falta do regulamento do tributo. De mais a mais, conforme indica o relatório de folha 5.080, a recorrente sofreu a lavatura de vários autos de infração, abrangendo tipos infracionais diversos, circunstância que, aliada ao seu significativo porte econômico, auferido segundo o volume de operações praticadas nos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração, de 1 bilhão 990 milhões, né, arredondados, isso conforme consta a folha 5, não recomenda a redução ou relevação da penalidade nos termos do parágrafo 3º do artigo 527-A do regulamento, que determina que, para a aplicação desse artigo, serão levados em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Agora eu passo para o item juros e multa. A cobrança da multa dos juros observou a legislação em vigência, válida e eficaz, notadamente o artigo 96 da Lei 6374 de 89, que deve ser aplicada a partir da respectiva vigência, sendo os juros referentes a cada período calculados em conformidade com a legislação então em vigor. Tempus regit actum. Com relação ao eventual anatocismo, cabe destacar que não existe aplicação de juros sobre juros, posto que o parágrafo 9 do artigo 85 da Lei 6374, de 89, informa que a multa deve incidir sobre o valor básico atualizado, observando-se o disposto no artigo 96 do mesmo diploma legal. E para que se encontre o valor básico atualizado, deve ser acrescido os juros de mora definidos no referido artigo 96. Vale dizer, não se trata de juros de mora sobre o valor básico da multa, mas sim de atualização do valor básico da multa pelos mesmos critérios pelos quais o artigo 96 determina a incidência de juros para efeitos de cobrança do crédito tributário. Acredita-se que a matéria já foi objeto de entendimento solidificado pela súmula LATIF 13 de 2018, atraindo a aplicação do artigo 45.3 do mesmo diploma legal. As demais questões de índole constitucional abordadas pela recorrente escapam da competência desta Corte Administrativa, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, razão pela qual o pedido não reúne condições de ser conhecido. De outra parte, como é dito, o Tribunal de Impositários promoveu a revisão da súmula 10. E aqui eu cito a súmula 10. Start, considerando que as súmulas dessa Corte têm caráter vinculante para todos os seus órgãos de julgamento, forte no artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, torna-se imperioso determinar a limitação dos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário em litígio à taxa Selic.
O próximo item refere a um pedido do contribuinte de realização de diligência. Eu digo o seguinte: como vi anteriormente, como eu interessado com a comprovação de que os pressupostos adotados pela fiscalização durante o procedimento de levantamento fiscal não tiveram por resultado da existência de diferenças, devendo apresentar elementos probantes aptos a infirmar a acusação de falta de recolhimento do imposto. Não tendo recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabe em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, difere-se o período de realização de diligência, tal como proposto na peça recursal. E, por fim, o último item abordado no recurso trata da comunicação ao Ministério Público. Por derradeiro, quanto à alegação de que a mera lavratura do auto de infração não pode implicar na decorrente representação por suposto crime contra a ordem tributária, esclareça-se que a oportunidade e conveniência da comunicação ao Ministério Público da ocorrência de infrações que, em tese, possam configurar crime contra a ordem tributária é matéria estranha ao contencioso fiscal e foge à competência deste órgão julgador. Devemos submeter-se às diretrizes do artigo 531 do regulamento, combinado com o inciso 9 do artigo 5º da Lei Complementar Estadual 939 de 2003, acrescentada pela Lei Complementar Estadual 970 de 2005, conforme os termos da Portaria CAT número 5 de 2008. E já encerrando, indo para o dispositivo, diante do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário para, na parte conhecida, dar parcial provimento para o fim de limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa das exigências fiscais objeto do auto de infração à taxa Selic, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes por serem compatíveis com os fundamentos aqui adotados. Seu voto, presidente, já pedindo desculpas pela extensão, mas a matéria realmente ela exigiu uma abordagem mais completa. Então, eu concluo aqui ficando à disposição para dúvidas e para os debates. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Parabéns pelo voto, um voto bastante completo. Né? Eu acompanho integralmente, né, essas questões de levantamento fiscal, né, essa Câmara, o sentimento que eu tenho é que essa Câmara é bastante sensível, né, quando o contribuinte efetivamente traz alegações com plausibilidade, né, com provas que realmente demonstram e possam mostrar que houve questões que não foram consideradas e que poderiam afastar a presunção, né, de que as operações eram operações internas. Inclusive, semana passada, se eu não me engano, nós tivemos um processo que nós convertemos em diligência aqui, né, exatamente para averiguar esses pontos, né. Mas no caso dos autos, a gente vê que realmente o contribuinte traz uma série de alegações, diversas provas que nada provam, né, que não tem nenhuma plausibilidade, né, para demonstrar que efetivamente foram desconsiderados no levantamento fiscal, ou que são outros tipos de operação, ou outros tipos de situações que não implicam uma operação tributária, enfim. A própria fiscalização rebate cada uma daquelas minúcias, né, como bem colocou o doutor Jandir, mostrando que, e até acolheu, né, algumas, né, mostrando que efetivamente elas não têm razão de ser, né, para afastar a presunção do levantamento fiscal. E como o doutor Jandir também colocou muito bem no seu voto, né, o contribuinte não traz nenhum documento, nenhuma planilha, nenhum demonstrativo que possa sintetizar, consolidar, conciliar essas provas. Então, realmente, fica muito difícil, né? Então, vou acompanhar o seu voto na integralidade, doutor Jandir. Muito obrigado. Doutora Luciana. Não, presidente. Também parabenizo o doutor Jandir pela profundidade, pela clareza, pela precisão do voto, né? Também cumprimento pelo cuidado com a jurisprudência dessa Câmara, né? Sempre submetendo questões relevantes, né, ao crivo desse colegiado. As questões que, no caso, né, foram deliberadas em julgamentos anteriores, como a natureza da decisão que converte o julgamento de diligência, ou óbice, a admissibilidade de provas intempestivas, né? E que foram muito bem delineadas no voto, né? No caso concreto, né, quanto à questão prejudicial, eu sempre mantenho um firme entendimento quanto à impossibilidade de admissão de provas intempestivas sem apresentação de demonstração cabal para a apresentação dessas provas a destempo, né, conforme previsão do artigo 19 da Lei 13.457. E concordo com o posicionamento de que os documentos juntados por 2949 a 5038, né, a despeito de terem sido objeto de diligência promovida por outra Câmara Julgadora, não podem ser conhecidos por essa primeira Câmara por fim de investidos.
No que tange a mérito, também estou em plena concordância com o voto. Acho que o caso ostenta uma certa complexidade e foi muito bem analisado pelo relator. O parágrafo 3º do artigo 509 estabelece que, de fato, toda diferença apurada por meio do levantamento fiscal, no indício, deve ser considerada como decorrente de operação tributária, uma presunção relativa, incumbindo ao contribuinte anos da prova. E, no caso, ele não logrou constituir, diga-se de passagem, o robusto trabalho fiscal. E eu realço também que as informações utilizadas no levantamento fiscal foram prestadas pelo próprio autuado. E, por fim, eu registro também a importância do artigo 221 do MICNIS, né, que fala sobre os registros do livro de inventário, né, que muitas das vezes são mitigados, né, e alega-se erro e as informações são muito importantes no levantamento fiscal. Por fim, eu concordo com a impossibilidade da aplicação da BNS do artigo 527A, né, a falta de pagamento do imposto. Então, eu acompanho integralmente o voto do Dr. Jandir e, mais uma vez, parabenizo pelo excelente voto. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Bem, excelente voto, ultra detalhado, pormenorizado. Acompanho integralmente o relator. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito voto, doutor Jandir. Muito bem analisadas as questões, tanto jurídicas quanto probatórias. E aquela coisa, levantamento fiscal sempre é feito baseado nas informações que o próprio contribuinte traz e informa a Fazenda. Então, após o início da ação fiscal, após a apuração das diferenças, o contribuinte simplesmente vir no processo e falar, olha, eu errei na EFD, fica muito simples para ele falar que simplesmente errou e que todo o trabalho do fisco precisa ser refeito com algumas notas fiscais que ele vem dizer que emitiu errado, escriturou errado, uma planilha, tal, não há que se fazer, o fisco não tem que fazer novamente a escrita fiscal do contribuinte. Então, uma vez apuradas as diferenças, perfeito, ele tem direito de eventualmente, elidir essa presunção, mas aí, como o doutor Jandir bem colocou em seu voto, todos os questionamentos do contribuinte foram rebatidos pela fiscalização, foram demonstrados pela fiscalização por que não foram aceitos. Então, está perfeito o levantamento fiscal. A infração número 4, infração de ordem puramente de multa, não há que se falar em aplicação do 527A, porque trazemos aí nas nossas contrarrazões os diversos autos que a autuada tem já contra ela e empresa de grande porte, né? Então, conhece a legislação, conhece o que precisa ser feito, não pode simplesmente ignorar. Então, perfeito o voto do senhor relator, estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Então, vou pedir aos colegas a presença para julgamento. O doutor Jandir já registrou seu voto pelo conhecimento parcial provimento, né? Então, vamos iniciar a votação. Votação realizada, o processo de Luiz Dreyfus Company Brasil S.A., AIN 4.115.257, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido em decisão unânime. Esse foi o nosso último processo da pauta. Vou agradecer mais uma vez a presença dos colegas nessa mais uma sessão, né, de julgamento. E desejar uma boa semana. Vou passar a palavra para cada um para as considerações finais. Doutora Luciana. Ok, presidente. Eu queria agradecer, parabenizar o voto pela condução dos trabalhos. Gostaria também de parabenizar o doutor Jandir, um excelente voto. Agradecer a participação do doutor Eduardo, do doutor Pedro, do doutor Jailson, né, que sempre nos auxilia. Desejar a todos uma ótima semana. Obrigado, doutora Luciana. Ótima semana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Desde logo eu parabenizo pela excelente condução da sessão de hoje, como é praxe. Também cumprimento o doutor Luciano, o doutor Eduardo, o doutor Pedro, pelas manifestações, participações sempre instigantes, né, e argutas. Antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar para cumprimentar também todos os profissionais da contabilidade pelo seu dia, que no estado de São Paulo é comemorado hoje, 25 de abril.
isso nos termos da lei aqui de São Paulo, Lei Estadual 16.365, de 2017. Essa lei, curiosamente, ela revogou a Lei Estadual número 1989, de 79, que tinha instituído o Dia do Contabilista, em 25 de abril. Agora, em 2017, foi ampliada, né, a comemoração não apenas para os contabilistas, mas para todos os profissionais que trabalham com contabilidade, né, que tanto colaboram com as empresas, né, na área financeira, autorial, econômica, patrimonial e principalmente fiscal, né? Não sei se os senhores sabem, né, segundo os dados do CRC, nós temos mais de 153 mil profissionais só no estado de São Paulo, né? E 530 mil em todo o Brasil. Assim, eu parabenizo todos os profissionais da contabilidade, paulistas e brasileiros. E por fim, né, agora encerrando definitivamente, mas eu gostaria de informar que eu acabei de tomar ciência de que hoje foi publicada a resolução da Secretaria da Fazenda e Planejamento com a minha transferência para a Sexta Câmara Julgadora. Essa resolução, ela entra em vigor a partir de 2 de maio, né? Então, exatamente, seria a próxima terça-feira, nossa próxima sessão de julgamento, que, de modo, não contará com a minha participação, né? Sendo que, assim, hoje está sendo, né, a minha despedida aqui da primeira Câmara. Então, desse modo, já com um sentimento de saudades, né, até de nostalgia, posso dizer, eu aqui me despeço, né, de todos. Aqui, novamente, eu agradeço profundamente aí pelas inúmeras lições, pela parceria, pela paciência, né, comigo, né, e dizendo que eu certamente vou estar ansioso aí para que a gente possa nos encontrar em breve aí, quem sabe, novas composições aqui do Tite no futuro. Então, a todos, doutor João, doutora Luciana, doutor Pedro, fica aí um forte abraço e os votos, como eu disse, de reencontrá-los em breve, talvez até fisicamente, quem sabe na sessão presencial do Tite, que vai ser designada para julgar os processos físicos, nós todos estaremos lá ao mesmo tempo, né? Então, fica aí um abraço forte para todos e muito obrigado por tudo e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Jandir. Mais uma vez, né, reiterando aqui o que já foi dito várias vezes, né, nós é que estamos perdendo aqui, né, a sua presença, os seus conhecimentos, enfim. Mas o tribunal, ele ganha, né? O doutor vai exercer aí também um papel importante ali na Sexta Câmara, que é necessário. E desejo sorte e bom trabalho. Eu sei que vai se desempenhar muito bem, né? Como sempre, né? Com seu profissionalismo, experiência. E espero que a gente possa participar novamente de outras câmaras aí no futuro, né? Um grande abraço aí, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Bem, eu achei que eu ia dar notícia, porque eu também acabei de conferir, primeiro para ver se eu continuo como titular, mas aí vendo que o doutor Jandir está na Sexta Câmara, e o doutor Jandir ele mandou um abraço, ele não percebeu, só para o Pedro, para a Luciana e para o Maluf. Então eu quero crer que depois ele vai me convidar para alguma coisa, uma parceria, alguma coisa acadêmica, eu não sei. Mas como bem colocado pelo Maluf, é uma pena, porque além de ser uma pessoa agradabilíssima, é um excelente julgador, né? E claro que ele vai ter sucesso onde ele estiver. Então, muito boa sorte e uma ótima semana a todos. Doutor João, deixa eu só interromper a ordem, antes que o doutor Pedro se manifeste, só corrigir essa falha, né? Esse abraço que faltou no doutor Eduardo. Eu acho que esse ato falho é decorrente até aqui na minha tela, nós estamos tão próximos aqui, não sei se na tela de vocês também acontece isso, mas além de colega representante dos contribuintes, também um grande São Paulino, grande parceiro e com certeza merece um abraço muito forte, doutor Eduardo. Eu espero também nos reencontrá-lo em breve e, quem sabe, presencialmente. O doutor Eduardo levantou uma questão importante aqui, uma questão de ordem. Eu acho que vale a pena aí um convite, doutor Jandir. Estamos aguardando. Será um prazer enorme. Doutora Luciana, doutor Pedro, quem gostaria de falar primeiro? Sim, eu posso falar, presidente. Realmente uma perda muito grande para a primeira Câmara, né? Eu desejo muito sucesso para o doutor Jandir, assumindo agora a vice-presidência da Sexta Câmara. Realmente tenho certeza que será um trabalho, como sempre bem faz, né? Muito bem feito, muito bem reconhecido, né, nesse tribunal. Muita sorte e muito sucesso, doutor Jandir. Perfeito. Doutor Pedro, finalizando aí as nossas manifestações aí finais.
Obrigado, senhor presidente. Sempre um prazer trabalhar com essa Câmara. Obrigado pela condução serena e democrática dos trabalhos. Obrigado a todos os juízes pelos votos apresentados, realmente votos muito tranquilos, votos muito profundos com relação às análises efetuadas. O doutor Jandir certamente vai fazer uma grande falta aqui na Câmara. Talvez percamos aí a nossa unanimidade tricolor aqui, que é algo que nunca vi antes numa Câmara, mas, enfim, faz parte da vida, né? Então, doutor Jandir, grande juiz, grande jurista, grande conhecedor e nos ensina muito a respeito de seus posicionamentos, nos traz, inclusive, questões do CARF, questões que estão sendo discutidas de forma muito atualizadas. Então, certamente fará muita falta. Desejo aí que o doutor tenha um grande sucesso na Sexta Câmara, não tenho certeza que vai ter, como foi o sucesso aqui. Nos encontraremos em outras situações, em outras câmaras, certamente. Será um prazer trabalhar com o doutor novamente. É sempre muito salutar essa troca de juízes, porque isso realmente permite que todos tenhamos conhecimentos e tenhamos a discussão de ideias novas, de ideias diferentes, de posicionamentos diferentes. Então, o doutor vai certamente abrilhantar a Sexta Câmara, mas ficaremos com saudades. Temos que ser sinceros e ficaremos com saudades. Então, um grande abraço a todos e nos vemos terça-feira que vem. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, doutor Pedro. Obrigado a todos. Mais uma vez, sucesso aí. Estamos sempre aqui com a casa aberta, doutor Jandir. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 25 de abril de 2023. Muito obrigado, uma boa semana. Até a próxima sessão. Obrigado. Obrigado e até breve, se Deus quiser, gente. Tchau. Tchau.